poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hoje o tema é justamente sobre ele. Quem é o Senhor Jesus? Quem é Jesus? Um profeta? Um grande mestre? Um revolucionário, como alguns dizem? Ou filho de Deus? Hoje vamos responder essa pergunta não com opiniões humanas, mas com aquilo que a Bíblia revela sobre o Senhor Jesus Cristo. E Jesus não é apenas um personagem histórico, como alguns dizem, ou um personagem fictício de um suposto livro fictício. Não. Jesus realmente existiu historicamente. E isso pode ser comprovado pelos historiadores, a ciência. Ninguém pode negar a existência da pessoa do Senhor Jesus. Mas ele é muito mais do que um personagem do passado. Ele é muito mais do que um homem que viveu ali na Palestina há mais de 2000 anos atrás. O Evangelho de João, no seu capítulo 1, no seu versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Bíblia afirma que Jesus existia antes da criação. Antes da criação, o Senhor Jesus já existia. Ele não começa em Belém. Ele entrou na história em Belém, mas Jesus já existia muito antes de todas as coisas existirem. Jesus, ele é Deus que se fez homem. Ele é 100% Deus, mas ele se fez homem. O cristianismo ensina algo único na história da humanidade. Deus se fez homem. E em qualquer religião, ou em qualquer concepção mesmo que humana, seria incabível como Deus, ele se faria homem, mas é isso que torna extraordinário a pessoa do Senhor Jesus, porque ele, sendo Deus, se fez homem. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e fez o quê? E habitou entre nós. Aleluia. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu tristeza. Mas ao mesmo tempo ele perdoava os pecados, acalmava o mar e ressuscitava os mortos. Ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Esse é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele é o Salvador. Ele não é um Salvador, ele é o Salvador. O principal motivo da vinda do Senhor Jesus Cristo não foi fundar uma religião específica, mas salvar o ser humano. O Evangelho de Lucas, no seu capítulo 19, versículo 10, diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O pecado separa o homem de Deus, e o pecado lá no Éden fez essa separação, separou o homem de Deus. Jesus veio fazer aquilo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia fazer: reconciliar o homem com Deus novamente, porque a ligação do homem, lembra, lá no Éden foi perdida, foi quebrada, foram separados, mas agora Cristo Jesus, nosso Senhor, ele faz o quê? Ele reconcilia novamente o homem com o Senhor, nosso Deus. A cruz, ela revela quem Jesus é.
Na cruz vemos claramente quem Jesus é. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, seu capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz não foi derrota, foi amor, foi entrega e redenção para a humanidade. Jesus morreu no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar, de todos que estão assistindo este vídeo. Jesus morreu no nosso lugar, levando sobre si aquilo que era nosso, a nossa dívida, ele pagou por nós. E algo interessante, ele não só morreu, como Jesus também ressuscitou dentre os mortos. E ele também está vivo, ele vive. Se Jesus tivesse ficado no túmulo, ele seria apenas mais um líder religioso, mais um homem que havia falado e não feito nada. Mas no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 28, no seu versículo 6, ele não está aqui, porque ressuscitou. Então Cristo vive. A ressurreição confirma a sua divindade, a sua vitória sobre o pecado e a sua autoridade sobre a morte. Então Jesus, ele provou com a sua ressurreição que a sua divindade, a sua vitória sobre o pecado, porque Jesus não pecou, e a sua autoridade sobre a morte. E Jesus não é apenas para ser admirado, mas seguido, porque Jesus, ele é Senhor. Jesus não pediu aplausos, pediu seguidores, pediu que as pessoas dessem seguimento ao que ele fez. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras do Senhor Jesus, e só ele, porque ele é Deus, ele poderia fazer uma afirmação dessa. Ele não disse, eu mostro o caminho, ele disse, eu sou o caminho. A pergunta final não é apenas quem é Jesus, mas quem Jesus é para você que está assistindo esse vídeo, para você que está ouvindo quem é Jesus. Quem é ele para você? Faça essa reflexão para estarmos concluindo. Jesus é Deus conosco, ele é o Deus Emanuel, Jesus é o Salvador, ele é o Senhor, ele é o Rei que voltará, ele é o justo juiz, ele é o soberano Senhor, ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é aquele que tem todo e qualquer poder em suas mãos. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. E toda a sabedoria procede dele. Filipenses capítulo 2, versículo 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Que possamos não apenas conhecer quem ele é, mas que possamos viver para ele e conhecê-lo intimamente mais. E para estarmos encerrando este vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário e que Deus nos abençoe cada vez mais para a sua glória, para o seu louvor, como diz Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém.